Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais estudo aqui no nosso canal. E a pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: eu tenho 3 filhos e não tenho mais condições de ter outros por uma série de problemas pessoais. Por isso, comecei a ver a possibilidade de fazer cirurgia de vasectomia. No entanto, meu pastor diz que é pecado, pois eu estaria indo contra a ordem de crescer e multiplicar que Deus deu. Pode me ajudar a refletir sobre isso? Muito obrigado, querido irmão, por dividir com a gente essa angústia que vai nos ajudar também a entender esse conceito da palavra de ter filhos ou não ter filhos. E você que me assiste agora tem alguma dúvida da palavra? Eu sempre digo, aproveite o espaço dos comentários, coloque a sua pergunta e toda semana eu tenho selecionado dúvidas interessantes e a sua pergunta pode virar vídeo aqui no nosso canal. Lembrando que todos os dias de segunda a sexta tem vídeo aqui no canal às 15 horas, ok? Então desde já, dá uma olhadinha embaixo aqui desse vídeo se tem ali o botãozinho inscrever-se. Se tiver escrito esse botãozinho é porque você ainda não faz parte do canal. Inscreva-se aqui no canal, é gratuito, é aqui no YouTube pra gente aprender mais da palavra de Deus. Se você não me conhece ainda, sou o presbítero André Sanches, eu sou o autor desse canal aqui e também do blog esboçandoideias.com. Eu quero te ajudar, como eu já ajudo muitas pessoas a entender mais a Bíblia com profundidade, mas sem aquele linguajar teológico difícil e complexo, ok? Então vamos para mais essa dúvida, te convido aí para minha lousa de explicações, onde nós vamos aprender mais do tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, texto conhecido, Gênesis 1:28, ordem de Deus. Deus os abençoou. Abençoou quem? O casal, Adão e Eva, que ele criou. E lhes disse, sede fecundos. Fecundo significa dar frutos, tem a ver aqui com ter filhos. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Bom, não há dúvida nenhuma dessa ordem dada por Deus de que o ser humano deveria se multiplicar. No entanto, apesar dessa ordem ser clara, muitos não a compreendem corretamente, achando que 100% de todos os homens e mulheres irão ter filhos. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. Que 100% das pessoas devem ter filhos sem nenhum limite. Ou seja, quanto mais filho, melhor. Pensam então que Gênesis 1:28 tem essa ideia, que a gente tem que ter filho, encher a terra mesmo de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas será que esse texto de Gênesis ensina que todas as pessoas precisam ter filhos e quanto mais melhor? Ou que Deus não deu nenhuma escolha para o homem quanto a isso? O homem não pode escolher, ele deve frutificar, multiplicar e encher a terra quanto mais possível. Se der para ter um filho por ano, vamos ter um filho por ano. Será que é isso que a palavra ensina? Eu peço a você que acompanhe comigo toda a argumentação que eu farei. E depois da argumentação eu vou explicar sobre a vasectomia, se ela é pecado ou não, dentro aqui da minha análise bíblica. Bom, eu quero começar trabalhando um pouquinho sobre essa ordem bíblica e algumas exceções que aparecem na própria Bíblia a respeito dessa questão de ter filhos. Então acompanhe comigo. Apesar da ordem bíblica de crescer e multiplicar, eu quero que você observe esse exemplo interessante de um profeta muito famoso, que é o profeta Jeremias. Ele é proibido pelo próprio Deus de se casar, né? E, portanto, também de ter filhos. Observe bem o texto que está lá no profeta Jeremias, capítulo 16, versos 1 e 2, que diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor. Então, observe que o profeta, ele entende que recebe uma ordem do próprio Deus, dizendo, não tomarás mulher. Ou seja, não se case, não terás filhos e nem filhas neste lugar. A ordem é bastante clara para o profeta. O que eu concluo aqui? Mostra pra gente essa ordem que crescer e multiplicar não é uma regra absoluta. É uma regra para a maioria, sim, mas não é absoluta. É uma ordenança, sim, que ela é cumprida quando de fato não existem impedimentos e ordens até do próprio Deus para que ela seja cumprida. Como no caso do Jeremias aqui, nós temos uma ordem do próprio Senhor Deus que o profeta compreende para ele não se casar e não ter filhos. E nós temos na vida cotidiana também impedimentos que podem fazer com que essa ordem,
que essa fala de Deus não seja cumprida. Por exemplo, nós temos pessoas que são estéreis, que não podem ter filhos. Nós temos pessoas com impedimentos físicos mesmo que a impedem, por exemplo, de contrair um casamento. Essas pessoas não vão ter filhos e por aí vai. O fato é que não são 100% de todas as pessoas que têm filhos. Então eu quero mostrar isso inicialmente para você. Agora eu quero mostrar para você um outro exemplo bíblico do apóstolo Paulo que é muito interessante. O apóstolo Paulo, ele deu um conselho a pessoas solteiras, ou seja, que não se casaram ainda, e viúvos, que são aquelas pessoas que já se casaram, mas um dos parceiros, ou parceiro, melhor dizendo, morreu. Então, o cônjuge morreu e a pessoa ficou viúva. Diz o texto de 1 Coríntios 7:8 o seguinte: e aos solteiros, veja bem para quem Paulo está falando, e viúvos, destaco aqui a palavra solteiro, que é quem nunca se casou. Digo que lhes seria bom se permanecessem, ou seja, se ficassem no estado em que também eu vivo. A pergunta é, qual é o estado em que o apóstolo Paulo está vivendo nesse momento aqui? Veja, o estado do apóstolo era de não estar casado. Então Paulo está ordenando, ou melhor, orientando, é a palavra mais correta aqui, que quem estivesse solteiro seria melhor pensar bem e permanecer solteiro. E a gente vai ver ali no contexto que Paulo ele tem o objetivo de mostrar para essas pessoas que era mais fácil servir a Deus sem ter as responsabilidades de uma família. E aí a gente pensa, mas será que Paulo não deveria então, já que lá em Gênesis 1:28 tem uma ordem que muita gente diz que é absoluta, Paulo não deveria aqui falar para os solteiros que eles arrumassem sim alguém, que o melhor era arrumar alguém, para que eles se casassem e se multiplicassem? Mas Paulo não fez isso, não é verdade? Paulo considerou em primeiro lugar que eles pensassem que eles poderiam ficar como eles estavam para melhor servir a Deus. Então o que a gente começa a ver aqui? Podemos perceber que existem exceções que são permitidas e que não são pecados quando a gente fala nessa questão de ter filhos ou não ter filhos. Tanto Jeremias, que não ia se casar e ter filhos por uma ordem direta de Deus, clara ali para o profeta, quanto as pessoas que Paulo orientou e que entendessem na sua reflexão que seria melhor para elas ficarem então solteiras, e no caso dos viúvos, permanecerem viúvos para servir a Deus de uma forma melhor, todas essas pessoas estariam agradando a Deus. As que têm filhos e essas também que escolheram não se casar ou permanecer viúvas, estariam agradando a Deus mesmo não se casando e tendo filhos. Essas são conclusões claras. Todas essas pessoas estariam agradando a Deus, mesmo não tendo ali os seus filhos. Quero frisar bem essa verdade. Observe que depois Paulo ele dá sequência à sua ordem, ali na sua orientação, colocando nas mãos de quem essa decisão? Da própria pessoa. Ou seja, o apóstolo ali, ele não coloca que era obrigatório que elas casassem e tivessem filhos. Pelo contrário, ele diz, olha, seria melhor que vocês escolhessem viver como eu vivo, mas vocês têm que decidir. Elas é que fariam a avaliação e escolheriam se ficariam como Paulo, sem casar, ou se queriam constituir família. Veja o texto, 1 Coríntios 7:9. Caso, porém, não se dominem, ou seja, se eles tivessem um desejo grande de ter a vida de casado, na parte da sexualidade e, consequentemente, nas outras partes, que vocês se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, o objetivo tinha que estar bem na mente daquelas pessoas, mas a escolha, observe, era delas. Elas escolheriam e, com isso, o apóstolo não ensina que elas estariam desagradando a Deus, mas a escolha que elas fizessem, se bem embasada, estava debaixo da autorização do Senhor. Tá, mas o que isso tem a ver com vasectomia, presbítero? O que tem a ver com evitar filhos de alguma forma? Tem muito a ver, e eu vou trabalhar agora esses conceitos que eu ensinei para a gente avaliar a seguinte coisa. Fazer vasectomia pode ser pecado, pode sim ser pecado,
mas pode também não ser. Não entendeu nada? Fique comigo mais um pouquinho que eu vou te trazer uns conceitos importantes. Só um aviso rápido para você. Eu quero te ajudar a crescer mais na palavra. Eu quero te chamar para conhecer o nosso curso Conheça a Sua Bíblia. Logo embaixo aqui do seu vídeo tem aqui a área de comentários. Com um clique você vai abrir essa área que fica embaixo do vídeo e no primeiro comentário que está fixado tem o link do nosso curso, que te leva para a nossa página com todas as informações. É um curso que nós vamos estudar toda a Bíblia, começando de Gênesis até Apocalipse, em videoaulas, em qualquer horário que você quiser e em qualquer equipamento que você tiver aí e que passe vídeos, ok? Vem aqui ver a página, ver se você está afim desse projeto. Além de ser um projeto de estudo bíblico, é um projeto de missionário também, né? Para alcançar missionários, ajudá-los. Então, se você quiser fazer parte com a gente, acesse o link do curso. Veja, fazer vasectomia pode ser pecado caso a pessoa faça sem pensar corretamente ou movida por um pensamento equivocado. Tudo aquilo que nós fazemos sem consultar o nosso Deus e sem entender que é um movimento de vida que está na direção que Deus quer, é pecado. Nesses casos, concordo que pode ser uma precipitação e um pecado a pessoa escolher fazer a vasectomia. Vamos trabalhar um exemplo? Vamos imaginar um rapaz de 20 anos, né? Novinho ainda, solteiro, tem muita vida pela frente, não sabe ainda praticamente nada da vida e quer fazer uma vasectomia. Ele não quer ter filhos, ele quer curtir a vida. Parece-me um caso aqui, sim, precipitado. Eu só não questionaria esse rapaz de 20 anos caso ele houvesse, né, ou ele mostrasse ali que tinha um motivo muito forte, como por exemplo, aquele onde Deus mandou Jeremias não se casar. Olha, presbítero, eu vou fazer vasectomia porque Deus me chamou para ser um missionário lá no país tal e eu não posso ter filhos para que eu consiga realizar esse chamado. Beleza, não há problema nenhum. Agora, se não tiver um motivo forte, se não tiver uma direção de Deus, aí sim está fazendo algo que é pecado, que é uma conduta precipitada. Mas pensando em casos, por exemplo, aqui do irmão da pergunta, que já tem 3 filhos, ou seja, já deu uma boa multiplicada aqui nessa terra, não é verdade? Ele está certo, ele pensou que não seria conveniente ter mais filhos. Nesse tipo de caso, eu penso que o crente ele tem liberdade dada por Deus para usar métodos, sim, para evitar filhos. Pode ser uma vasectomia, pode ser outros métodos. Assim como um solteiro, naquele caso onde Paulo orientou, ele podia escolher se ele iria se casar, né, ou não se casar, pelos fortes motivos de servir a Deus ali no caso, ou algum outro motivo que vem de Deus. Então eu creio que também existe liberdade de escolha sobre ter filhos, claro, sempre na direção do Senhor, como foi no caso de Jeremias, como foi no caso de quando Paulo orientou os irmãos ali de Corinto. Então, pode ser pecado, pode não ser pecado, depende de uma avaliação sua com Deus. Isso tem que ser feito com muito carinho, com muita profundidade. Ah, tá. Mas aí tem um argumento aqui que muita gente usa, que eu já vi por aí. Olha, se fizer uma vasectomia, está amarrando as mãos de Deus. Porque se Deus quiser mandar um filho, não vai ter como. Se Deus quiser fazer alguma coisa com relação à família na vida dessa pessoa, Deus não vai conseguir fazer porque o ser humano amarrou as mãos de Deus. Então alguns vão criticar dizendo que essa pessoa está fazendo um tipo de impedimento nas mãos de Deus, realizando um procedimento cirúrgico. Então, caso Deus queira mandar mais filhos para a família, ele não vai ter como, coitado. Isso é uma grande bobagem, como você pode já perceber. Veja, na hipótese de um homem fazer uma vasectomia e Deus ter um plano, vamos imaginar que esse homem errou, fez uma vasectomia, mas Deus tem um plano de mandar mais filhos para ele. Será que uma cirurgia tem poder de frustrar os planos de Deus? Evidentemente que não. Se até mesmo lá no passado, e hoje em dia também a gente conhece casos, por exemplo, de mulheres que são estéreis e Deus as fez mães de filhos, como alguém poderia frustrar a vontade de Deus se o Senhor realmente quiser que nasça alguém através daquele casal?
Não tem como. Tudo isso nos leva então a entender que o natural é que as pessoas se casem, tenham filhos e sigam a ordem das coisas. Isso aqui é o básico, é o mais comum e é o que ocorre com grande parte das pessoas. Não precisa nem ordenar, é algo que vai acontecendo, ok? Tudo isso então nos leva a entender que essa é a ordem natural das coisas. Mas isso não inviabiliza planos diferentes que o próprio Deus pode ter na vida de alguém, como no caso de Jeremias, onde o Senhor mandou ele não se casar. Eu conheço vários missionários que nós apoiamos aqui no nosso projeto de estudo bíblico que não têm filhos. Por quê? Porque escolheram a vida missionária e não pecam por causa disso não, ok? Ou mesmo a própria pessoa possa entender como sendo vontade de Deus que ela não se case até e não tenha filhos, como no caso em que Paulo exemplificou, orientando ali pessoas solteiras e viúvas. O que nos leva a entender que cada um deve buscar essas respostas em Deus e tomar a melhor decisão possível para suas vidas, para agradar ao Senhor. Ah, mas eu estou com dúvida. Presbítero, eu estou com dúvida a respeito desse tema. Então, se você tem dúvida, é sempre bom refletir melhor para entender o que o Senhor quer na sua vida antes de fazer qualquer tipo de procedimento desse tipo. Então, seja sábio antes de fazer qualquer decisão, que impacte muito a sua vida e tente buscar a vontade do Senhor. E vou deixar mais um texto aqui para você em Gênesis, que o pessoal pede muito para entender imagem e semelhança de Deus na Bíblia. Não é o que a maioria das pessoas pensam, não é aparência. Eu explico tudo nesse vídeo aqui. Espero você. Até o próximo vídeo. Fica com Jesus.